Boa tarde. Hoje eu vou discutir o exercício que eu tinha colocado no meu blog há mais ou menos aí uns 30 dias sobre sistemática de dinossauro. Eu estou tentando um formato um pouquinho diferente hoje também. Algumas pessoas diziam para mim que eu tinha que aparecer porque só isso ia fazer com que meus vídeos fossem vistos. Na verdade eu estou pouco me lixando se os vídeos vão ser vistos ou não. Eu faço isso para ajudar. E para uma pessoa ser ajudada, ela tem que querer ser ajudada, né? Eu não ganho nada com isso. Espero que você ganhe ao me assistir. Mas talvez tenha um benefício em eu fazer esse videozinho aqui do lado. E o benefício talvez seja que, de alguma forma, talvez eu consiga captar um pouco melhor sua atenção para você entender um pouco melhor o que vai ser discutido. Muito bem. No tópico do mês passado eu tinha então apresentado essa apostilinha, um ensino por investigação bastante simples, bastante raso. Aqui vão ter as respostas, né? Então, se o seu intuito era treinar e praticar, não é aqui que você vai conseguir fazer isso. A questão problema tinha muito a ver então com aquele parque Cretáceo, né? Uma analogia com filme, de propósito. Mas a proposta era que se tentasse então aplicar o material genético de aves atuais para a reconstrução de algum desses fósseis, né? Um desses daqui. Se eu tivesse então à disposição esse material de aves, né, esse material genético de aves, e se isso fosse possível, que fique bem claro, isso é ficção científica, né? Tipo Marvel Comics, Spielberg, é tudo a mesma coisa, né? Assim, não muda, isso não dá para fazer. O material genético que seria recuperável nesses bichos, ele é tão fragmentado que não daria para fazer nada do tipo. Mas supondo que desse, supondo que o Spielberg tentasse fazer uma reedição do filme com outro nome, que fosse, né, e você fosse contratado então para prestar sua assessoria, qual desses bichos poderia ser mais facilmente reconstruído com o DNA de uma ave, né, atual, né, facilmente obtido? Essa era a questão, o problema. O aluno, o estudante, enfim, o aprendiz teria que apresentar uma hipótese, de preferência em grupo, discutido e tudo mais, né? Não é uma questão de se responder com uma extrema rapidez, mas é uma questão de se responder em grupo, principalmente. A ideia da hipótese, inclusive, é aproximar esse estudante da prática científica, né? Se apresenta uma hipótese para um teste, isso, claro, um dos aspectos mais comuns da ciência, não diria que seria universalizável, mas bastante comum, né? Então a ideia de fazer uma hipótese, inclusive, em princípio é para aproximar esse estudante da cultura científica, mas não só. A ideia aqui também é fazer com que o professor possa acessar as pré-concepções, né, os conceitos prévios dos alunos, e com isso, de repente, saber onde a coisa pode enroscar. A ideia é que, inclusive, essa hipótese seja compartilhada com a sala, né, que todo mundo possa ver, todos os alunos, eu digo, obviamente, e discutir e tudo mais. E é bom que se lembre que quando se fala em hipótese, não é muito interessante se pensar em certo e errado. Os alunos normalmente ficam meio receosos, né, em apresentar essas suas respostas para a sala como um todo, mas que fique bem claro, né, isso não importa, né, não importa mesmo se está certo ou errado, a questão é que isso vai ser testado. A hipótese ela vai ser refutada ou corroborada no fim. É importante que o professor se atente, porém, para a consistência da hipótese. Então, por exemplo, se dentro da estrutura da escrita do aluno ou do grupo de alunos não há contradição, por exemplo. É também interessante perceber se há coerência teórica, ou seja, se aquilo que já foi ensinado, aquilo que faz parte do conhecimento prévio dos alunos está sendo resgatado de forma correta. É um momento para que o professor possa pensar essas coisas e comentar perante a sala como um todo, se for o caso. Outra coisa interessante é que se responda o que foi perguntado, né? A pergunta é exatamente essa. Para aumentar a eficiência do processo descrito no contexto da página anterior, o investimento deveria ser maior na reprodução das espécies de qual dos 6 táxons, A, B, C, D ou F, aqueles que estavam ali. E você deve justificar essa pergunta. Ou seja, se não foi respondido o que foi perguntado, já está descartada essa hipótese, é uma hipótese ruim. Outra coisa que constitui uma hipótese boa é evitar o raciocínio circular, evitar aquela tautologia. Em outras palavras, evitar coisas do tipo, eu escolheria
o C é porque o C é o que deveria ser escolhido. Não foi para lugar nenhum, né? Exatamente, eu queria que você justificasse o motivo disso. E para você justificar, você tem que recorrer a outra fonte de informações. Não dá para ficar na mesma, né? Raciocínio circular. Não dá. E, por fim, é interessante que sejam apresentados dados, né? Dados empíricos, dados observados, dados pesquisados, enfim, dados. Uma hipótese ela tem que estar fundamentada em dados, fazendo questão de lembrar que isso é parte da ciência, né? A ciência depende desses dados, dados empíricos, dados analíticos, enfim, dados. Na sequência, a primeira atividade vai começar a explorar o assunto, ela pode ser usada também no argumento final, que vai refutar ou vai corroborar a hipótese. A proposta na primeira atividade é fazer uma chave de identificação, então, desses táxons. Aqui segue uma instrução de como fazer, tem até uns links na apostila, né, para se consultar e poder saber como faz. Uma chave dicotômica, não é nada tão complicado. É interessante, no meu livro, inclusive, né, no Águas Livres eu comento sobre isso, da importância de se trabalhar esse tipo de construção com os alunos, que desenvolve um monte de raciocínios, né? Tem várias inteligências, melhor dizendo, associadas aí com a elaboração de uma chave dicotômica, que poderá, inclusive, ser usada por gente que não tem nada a ver, em princípio, com ciências biológicas, como, por exemplo, o pessoal que vai para trabalhar com lógica ou linguagem de programação, sei lá, né? Assim, a estrutura de uma chave dicotômica ela tem que ser bastante objetiva. Eu também não vou ficar defendendo o uso disso, eu já estou começando a ficar de saco cheio, né? Eu tinha dito já em outro momento, em outro blog, que há um certo momento que você fala tantas vezes a mesma coisa que você começa a se cansar de falar e nada muda, ninguém faz nada, enfim. Se você tá aqui, né? A coisa boa é essa. Se você tá aqui, é porque você tem algum interesse em mudar essa mesmice que a gente encontra em tudo quanto é lugar. Bom, mas voltando, né? Para a resolução dos exercícios. A questão 1 pede, em primeiro lugar, veja, a questão 1 ela é bem voltada para a taxonomia, tanto o item A quanto o item B. Então pede que se faça uma exploração então da taxonomia do grupo. E esses táxons aqui, então, eles poderiam pertencer a qual nível de hierarquia taxonômica? Que fique bem clara a resposta aqui do lado, né? Seria a família, porque família em zoologia termina em ide, mas também é bom que se tenha em mente que cada vez mais isso está se mostrando de pouco uso, né? A diversidade está se mostrando, está sendo percebida como detentora de tamanha complexidade que fica quase impossível você ficar atribuindo uma série interminável de categorias taxonômicas, cada uma delas com um certo padrão de sufixo e sei lá o que, né? Então isso está sendo abandonado, mas em todo caso que fique aí como registro, né? Ainda assim há aqueles que são mais tradicionalistas, enfim, né? Na zoologia o sufixo ide é usado para designar famílias. É um aquecimento bem raso, isso depende de uma pesquisa rápida e de repente uma conversa, uma troca de palavras com o professor já daria para se responder. No item B, os animais da figura 1 e fazendo às vezes de um iniciante em paleontologia, é isso que diz a questão, né? Você deveria preparar uma chave dicotômica de identificação. Eu coloquei aqui, é muito pessoal a construção de uma chave dicotômica, não há um gabarito, né? É possível que a gente pense numa sugestão de resposta, né? Eu posso apresentar inclusive uma daqui a pouco. Aqui vai um checklist, então, para ver se uma chave dicotômica foi razoavelmente bem feita, né? Coisas que uma chave dicotômica deve ter. Então, são 5 itens nessa checklist. Então, por exemplo, se essa chave dicotômica divide entre perguntas e respostas, as perguntas seriam os caracteres e as respostas seriam os estados, algo assim mais ou menos. Um exemplo correto seria quantidade de olhos. É claro que não vai se aplicar nos bichos, né, da questão problema, não se aplica a eles. Mas quantidade de olhos, né? Então, por exemplo, quantos olhos têm esses bichos? Essa seria a pergunta. E como é uma chave dicotômica, surgiriam duas possibilidades. Ou tem um olho ou tem mais de um olho, por exemplo, né? E você teria feito 2 agrupamentos aí. Outra coisa que tem que se analisar é se não tem fundo cego. Se em algum ponto da chave há uma pergunta para a qual nenhuma das 2 respostas são corretas. Ou então, se uma resposta, se um subitem, se uma saída da chave, por exemplo essa aqui, não está levando para lugar algum. Por exemplo, tem uma instrução aqui, vá para o item 7, só que não há item 7 na sua chave, né?
cada pergunta, né, cada entrada principal ou cada caráter deve ter exatamente 2 respostas, isso eu já disse, é uma chave dicotômica. Essas respostas é bom que se entenda entre aspas, né? De fato, não há pergunta nem resposta aqui. É só um recurso didático que eu estou usando e estou arriscando incorrer num certo erro em nome da transposição didática. Outra coisa que tem que ser vista é se não há perguntas desnecessárias. Por exemplo, se de repente é feito um montante de perguntas, dentro do qual, ou após o qual, se chega na mesma resposta e não há como chegar em outra a partir delas, né? Uma série de perguntas redundantes, né? Desnecessárias. E por fim, se ela é objetiva, se as características usadas podem ser percebidas claramente, de forma não ambígua e tudo mais. Coisas do tipo grande, pequeno, muito e pouco, elas de fato são difíceis de serem depuradas, né? Isso deve trazer alguma confusão, principalmente para aqueles que não estão muito habituados a estudar os bichos em questão, né? Ou as plantas em questão, ou enfim, os micróbios, ou sei lá o que, né? Tanto faz, não importa, os objetos, né? Chave dicotômica se aplica a qualquer coisa. Se você quer um exemplo, a gente poderia, né? Eu até fiz uma anotaçãozinha rápida aqui. Isso é um exemplo de muitos outros possíveis. Inclusive aqui mesmo, usando essas mesmas características, poderia começar de outro jeito e ter uma chave dicotômica tão ou até mais eficaz do que essa. Então você poderia começar com o item 1 lá. Postura, então podia ser bípede ou quadrúpede. Se for bípede, vá para a pergunta 2. Se for quadrúpede, vá para a pergunta 3. Ou vá para o item 3. Aí o item 2, em relação à parte dorsal do crânio. Se a parte dorsal do crânio... Veja, a parte 2 ela é referente àqueles bípedes somente. Então a parte 2 poderia falar da parte dorsal do crânio. E daí, na possibilidade de ser lisa, a gente saberia que se trataria de um dromeossaurídeo. Se tivesse espinhos, seria um paxcefalossaurídeo. E assim por diante. Aí na parte 3, que é aquele para os quadrúpedes. Então, parte dorsal do crânio. Se tiver chifres, vá para o item 4. Se for liso, vá para o item 5. O item 4 é para aqueles que, então, são quadrúpedes e para aqueles que têm chifres. Eu fiquei com somente 2 daquelas famílias apresentadas. Então eu poderia, comparando-as, destacar, de repente, a região anterior da boca. Se tivesse bico, seria um ceratopsídeo. Com dentes e não com bico, seria um hadrossaurídeo. Por fim, o item 5 poderia se referir à região dorsal do tronco. Se tiver placas, será um estegossaurídeo. Se for liso, será um diplodocídeo. E veja que aqui eu evitei, ou diplodócide, para usar o nome original, sem aportuguesamento, né? O nome original do táxon. Veja que eu evitei de propósito a questão de sim e não, presente e ausente. Isso tudo leva a uma discussão interessante, inclusive, de filosofia da ciência e tudo mais, se é pertinente o uso das ausências como instâncias das estruturas de organismo, mas eu não vou me adentrar nisso agora. Prosseguindo. Veja que eu tenho que mexer, inclusive, isso aqui é um tablet, né? Eu mexo a mão, mexe a tela, mexe a folha, é uma beleza, né? Mas vamos em frente. Aqui, então, tinha a matriz e a sua tarefa, o seu desafio era codificar essa matriz. A matriz já está quase toda preenchida. O seu professor poderia tê-la apresentado totalmente vazia para que você pesquisasse em imagens, em livros, descrições, para preencher. Isso era aumentar, obviamente, a dificuldade da atividade. Depende muito das intenções do docente e do tempo disponível. Mas, em todo caso, a questão 2 só vai poder ser feita a partir da seleção de um grupo externo. E esse grupo externo já foi escolhido. No caso, são os crocodilianos, representados aqui pela letra X. Então, a gente já sabe que, como grupo externo, ele terá designado a si códigos 0. Ele é a referência. Se quiser pensar assim, é tipo o marco 0 do percurso. Mas que fique claro, hein? Não tô assumindo que vai do X para os outros, né? Que o X dê origem aos outros, não tem nada a ver com isso. É só como critério de comparação, como critério ou marco de referência. É um grupo externo, um grupo que necessariamente está fora do meu grupo interno, um grupo que não é alvo principal do meu estudo. Veja, eu estou querendo saber, no fundo, qual desses daqui tem um parentesco maior com as aves, né? A grande questão aqui é essa. Só que para eu conseguir saber isso, eu preciso usar um grupo externo. Eu fiz questão de colocar aqui na penúltima linha para demarcar que a comparação será feita com as aves. Esse táxon está sendo representado pela letra V.
Eu também não vou entrar em detalhes de como se faz a codificação. Isso foi discutido, inclusive, no meu blog, o Águas Livres. Você coloca no Google lá, Águas Livres, Peterson Lopes, você vai cair... Não precisa nem pôr o Peterson, aliás. Você vai entrar no meu blog e no mês de junho de 2017 eu discuto isso. Eu recomendo que você vá lá e reveja isso. E se você não estiver acessando o blog, porque se você acabou chegando neste vídeo a partir do blog, obviamente você sabe do que eu estou falando. Após o preenchimento da matriz, vamos ter uma coisa parecida com essa. O ponto de interrogação para as aves se dá por ser um caráter não aplicável às aves. É uma característica que não faz sentido se examinar. Como é que a gente vai falar de esmalte nos dentes das aves se elas não têm dentes? A ideia é essa, né? Então aqui o ponto de interrogação. Efetivamente, para fins analíticos, isso quer dizer, pode ser qualquer coisa, tanto faz, me tire dessa, eu não tenho opinião sobre isso, eu não tenho dente, eu não opino sobre isso. Ainda caberia, seria muito interessante, a resposta aqui, né, só passar daqui para lá, mas caberia uma discussão muito interessante aqui sobre a adaptação de cada uma dessas estruturas. Também não vai ser o enfoque de hoje, né, eu nem sei se eu teria gabarito para explorar tudo isso aqui, depende de muito conhecimento de biodiversidade, depende de muito domínio intelectual das teorias evolutivas. Em todo caso, essa discussão seria muito pertinente. Só que tudo isso requer estudo. É claro, não daria para chegar, senão também não adianta. O professor entra falando isso, isso, aquilo e ninguém presta atenção, quase ninguém anota nada. Não, é interessante numa proposta por investigação que os próprios estudantes vão atrás das informações. Aí sim é bacana. Mas é preciso estudo. Mas eu não gosto. Não gosto de estudar. Eu gosto de Facebook. Eu gosto de passear. Eu gosto de jogar videogame com os meus amiguinhos. Mas não gosto de estudar, não. Estudar dói. Eita, menina! Tem que rir, né? Tem que rir. Quanta bobagem. Prosseguindo. Aqui na questão de número 3, é solicitado que se elabore, então, finalmente um cladograma, a partir da questão 2, que era a matriz. Como se faz isso? De novo, você vai voltar no blog lá para consultar se você não domina esse tipo de conhecimento. Cabe só um pequeno parênteses aqui, né? Essas sinapomorfias que aqui até estão explicadas de uma forma muito simples, é bom que se entenda que são esses passos evolutivos, ou melhor ainda, novidades evolutivas referentes a mais de um táxon, né? São novidades evolutivas compartilhadas. Em todo caso, o cladograma resultante está aqui ao lado, inclusive com os passos referentes à matriz. Então, se você não souber do que se trata, é bom que volte lá para a matriz, né, e veja o código atribuído a cada uma delas. O que está em parênteses seriam, então, os estados, e o que está fora dos parênteses seriam, então, os caracteres, as colunas, né, e dentro do parênteses as instâncias das colunas. Na questão 4, veja que aparecem, então, alguns grupos monofiléticos ou grupos naturais no cladograma. Como os grupos monofiléticos estão sendo representados pelos terminais, é bom dizer que não é nem necessário se discutir muito. A resposta exatamente está aqui. Seriam todos esses, pegando desde o mais inclusivo até os menos inclusivos, que seriam os terminais. Se fossem espécies os terminais, bem, aí poderia haver alguma polêmica.
Eu tenho uma posição bastante assertiva em relação à aplicação dessa terminologia grupo monofilético, e pior ainda, né, grupo parafilético ou polifilético para espécies, mas eu já tomei bastante cacetada na vida a ponto de não assumir uma postura extremamente arrogante e falar que tá errado ou tá certo, ou quem faz isso é isso, quem não faz é aquilo. Eu não vou fazer nada disso, e até porque é um tema que eu pretendo abordar em breve lá no blog, né? Então vamos passar por isso agora. Dando continuidade à questão 5, que é o problema de usar um termo que não é o nome do táxon. Perguntar, os dinossauros estão extintos? Se a gente entender que a palavra dinossauro com D minúsculo, 2 S's, ainda mais no plural, dinossauros, né, a palavra do português, é sinônimo do nome do táxon Dinossauria, nesse caso a resposta está aqui, né? A resposta está exatamente aqui. O grande problema é que não dá para tomar esse tipo de atitude, né? Obviamente não é um nome próprio, não é um nome do táxon. E de repente a palavra dinossauros com D minúsculo, que é um substantivo comum, ela pode estar se referindo exatamente aos dinossauros extintos, né? E nesse caso as aves não estariam incorporadas. A questão de número 6 requer uma argumentação para que se tenha uma conclusão bem consolidada. Inclusive, para que se tenha essa argumentação sólida, o próprio enunciado já dá uma pista. Vá ao seu cladograma e use as informações presentes neles como um dado. Dados resultantes de uma análise. Eles não são dados diretamente empíricos, né? Eles são baseados em dados empíricos analisados. E o que é interessante que tenha, então, aí nesse argumento? Bom, em primeiro lugar, o argumento ele tem que ter esse dado que vai se transformar numa evidência a partir do conjunto teórico adotado, né? Esse dado ele adquire uma roupagem de evidência perante a teoria, perante os conceitos que estão sendo usados como referência. Então, além desses dados serem apresentados, para eles se constituírem uma evidência, eles precisam estar atrelados a essa justificativa teórica. Então tem que ter esse dado, tem que ter essa justificativa, e ainda, é claro, é necessário a afirmação, que vai responder diretamente à pergunta da questão problema. A pergunta, sem grandes perdas, era exatamente essa. Se a gente fosse usar material genético de aves para reconstruir um daqueles grupos de dinossauros da figura 1, qual poderia ser mais facilmente reconstruído? Ora, a partir do cladograma, a gente conta com o parentesco mais próximo entre alguns deles para chegar a essa resposta. E no caso, os mais aparentados das aves atuais são os dromeossaurídeos, ou eram os dromeossaurídeos, eles já estão extintos. Seria um grupo irmão das aves naquele contexto. E daí, claro, a teoria se apoia, inclusive, na confiança de que o cladograma representa maior parentesco e, portanto, uma possível maior similaridade genética e assim por diante. Tudo bom, tudo vai bem, tudo vai ótimo, desde que a gente tenha noção de que a ciência sempre tem limites, a ciência sempre continua, a ciência não chega nunca na verdade, a gente tenta sempre responder as coisas da melhor maneira que nós podemos naquela situação, naquela circunstância, e isso é válido para qualquer, até onde eu sei, né? Para qualquer ciência. Bom, para mim isso é a parte tão constituinte da ciência que eu já vou falando na lata, né? Nem paro para pensar um pouco, mas é sempre bom ter um pouco de cautela, né? Bem, a questão 7 é sobre exemplos, então teria que ter um pouco de pesquisa. Hoje em dia é tão fácil, né? É só você colocar lá no Google. Dá pra você fazer isso enquanto assiste o vídeo, inclusive. Dá até pra fazer na mesma tela. Você deixa menorzinho dos dois lados lá, pá, pesquisa, não sei o que tem, já tem a resposta. Aqueles que nasceram aí na década de 80 para trás, aí sabem como... Nossa, para responder isso aí, né? Exemplos de dromeossaurídeos. Tinha que ir na biblioteca da escola, cara. Daí para pior, né? Assim, pelo menos um dia dedicado a isso. Isso se achasse, né? Então, isso aqui não merece nem... É só para a pessoa ler um pouquinho mais, coisa que não seja baboseira por aí, né? Bom, a questão 8 foi classificada como um desafio. Eu costumo apresentar os desafios como opcionais para aqueles alunos que querem fazer, que se acham confiantes o bastante, né? Que acham que dão conta ou querem testar o seu conhecimento, enfim. Eu costumo colocar dessa forma, mas aí cada professor
tem a sua pegada, né? Tem a sua proposta pedagógica, tem as suas premissas pedagógicas. A ideia aqui é que esses alunos também pesquisem, né? Mas agora eles precisarão pesquisar um pouquinho de sistemática de dinossauro, de sistemática moderna, sem aquela tosquice de livro de ensino médio, a qual, nossa, eu já não aguento mais, né? É incrível que parece que todo mundo aguenta aquilo ainda, né? De classe aves, classe repetilha, né? Cada um tem seu capítulo, é classe mamalha, né? Só serve para o vestibular, isso não deveria servir. Eu também já, né, dá uma ânsia, isso já faz 15 anos já que eu olho isso com o reviravolta no estômago e não mudou quase nada, né? Mas tudo bem. Deixa essas mazelas. Inclusive, no meu próprio blog, né? Em alguns momentos, parece que eu tô lá lamentando. Sei lá, né? Mas se você tá aqui ainda é porque você acredita que as coisas podem ser diferentes. Então é para você esse desafio, inclusive. Olha que presente fabuloso, né? Você vai pesquisar. E de repente você vai perceber que essas categorias aqui, elas começam a enroscar se você for esmiuçando, né? Se você for ali nas minúcias dos agrupamentos, né? Você vai perceber que a diversidade dentro da diversidade, padrão e diversidade, né? Intercalados hierarquicamente, propiciam uma complexidade tamanha que é impossível você conseguir encontrar categorias para todos os lados, né? Assim, é impensável. E logo, logo você começa a se desfazer dessa afeição, dessa tara por categorias taxonômicas. Mas, assim, como treino intelectual, uma tentativa de se colocar no papel daqueles taxonomistas que ainda, né, fincam os pés. E assim, eu falo com um certo desdém, escrachado, né, mas é claro que não é bem assim. As categorias ainda elas são úteis, né, elas ainda têm sua utilidade, são usadas inclusive em artigos, assim, adoidado. O grande problema é se tentar forçar a barra, né? Sempre usar a categoria taxonômica, elas são imexíveis e não sei o que tem aí, a coisa trava de vez. Mas como um apoio esporádico, né, para alguns grupos bem consolidados, eu também não vejo grandes problemas e, pelo contrário, até facilitam. Considerando tudo isso, esse exercício acaba sendo válido nesse sentido, né? Além do desafio intelectual, claro, de ter que pensar, encaixar tudo. Essa é uma proposta. Então basta dar uma olhadinha aqui para chegar a ter a sua própria ideia, né? Que fique claro, isso aqui é uma sugestão, é um exemplo, né? Eu também não gosto da palavra gabarito, que, né, leva a um modelo, que tem um padrão a ser repetido, também não é essa a ideia. Esse é um exemplo de resposta. Bom, para fechar, eu estaria bem satisfeito com esse tipo de resposta, assim, nem teria muitos comentários a fazer, com o exemplo fornecido aqui do lado. Acontece que nesse ano, se eu não me engano, no ano de 2017, se eu não me engano, em março, saiu esse artigo da Nature do Barron e colaboradores, que questiona dois agrupamentos tradicionalíssimos. Eu não sou especialista, eu não sou nem ornitólogo, né? Eu sou entomólogo. Mas não importa, né? Assim, eu acho que você pega os livros, textos, referência, né? Eu lembro das minhas aulas e as pesquisas que eu fiz por conta, né? Artigos científicos e tudo mais. Essa divisão clássica, acho que de mais de um século e meio, se bobear, né? Nos dinossauros, entre Saurisquia e Ornithischia, ela sofreu um abalo com esse artigo da Nature, o pessoal de Cambridge. Eu também, assim, eu fiquei meio tremendo na base, né? Até porque os próprios nomes que, em princípio, seriam mal escolhidos, né? Os ornitisquios não incluiriam as aves, né? O que eles propõem é exatamente o contrário, porque os terópoda estariam dentro dos ornitisquia e as aves estão dentro dos terópoda, então as aves seriam sim ornitisquia, e eles propõem outro nome, ornitocélido, alguma coisa assim, né? Que parece que tinha sido um termo que o Owen, lá para 1870, sei lá, 1871, não sei direito também, tinha proposto alguma coisa parecida. Então, se eu não me engano, tá? Vale a pena dar uma explorada aí para aqueles que querem se aprofundar um pouquinho. Acho que era mais ou menos por aí, né? Então parece que é possível que haja uma reviravolta na sistemática dos dinossauros em um curto espaço de tempo.
Pesquisando lá no ResearchGate, porém, né, é uma mídia social bastante interessante. Inclusive eu fui lá para pedir para os autores acesso ao artigo. No momento eu estou com os problemas no meu computador, meu VPN da USP não está dando acesso a alguns dos artigos. É uma coisa que eu acho que até já deve estar resolvida, mas eu estava lá no ResearchGate, eu pedi para um dos autores, eles mandaram para mim muito gentilmente. Aliás, faça isso, os autores normalmente eles são muito camaradas, nesse sentido assim, costumam ser, até porque não sei questão de camaradagem, né? Só questão de autopromoção, né? O cara tá divulgando o próprio trabalho. Você pede para ele, né? Senhor Mister, né? Ilustríssimo, que pesquisa maravilhosa, eu gostaria de uma cópia. O cara te manda um calhamaço de coisas, né? Enfim. Mas quem tá interessado, para quem tá interessado, é uma ótima coisa. Então vá lá, peça, né? O cara te envia, ou a mulher, né? Essa mania de falar cara, mas entenda cara também. A própria palavra cara é feminina, né? A cara, né? Então, perdão aqui, não tem nenhum tipo de enviesamento sexista, né? Na minha fala. Bem, então eu fui lá pedir e tal, e daí no que eu vi embaixo tinha um comentário muito interessante, eloquente inclusive, né? Que só consegue perceber isso, obviamente, quem se preocupa, por exemplo, com gramática, com estrutura de texto e tal. Já dá para você filtrar muita coisa na internet vendo se a pessoa escreve razoavelmente bem na língua mãe ou se não, né? Já dá para perceber. E tem um cara aqui ali, de forma bastante eloquente, descia o pau, mas de forma gentil, de forma científica, não nos caras, mas nas conclusões deles. E basicamente esse cara, eu não conhecia também, um tal de Peters, se eu não me engano, né? Peters. Que também eu não sei se a produção dele científica é muito alta. Pela fotinho dele lá já é um cara que deve ter mais de 50 anos. Mas esse Peters, ele colocava em xeque as conclusões do Barron e colaboradores, desse artigo aqui. Esse Peters, inclusive, ele fez um cladograma, ele montou, né, uma matriz, ele rodou no programa e tal, inclusive usando os dados que eles mesmos, que o próprio Barron usou no trabalho, e os colaboradores usaram no trabalho. Ele repetiu, só que ele fez o seguinte, ele questionou o grupo externo usado por Barron e colaboradores, ele questionou. Isso é uma prática muito saudável, ele não engoliu as respostas, ele foi lá, questionou, ele refez, né? Eu não sei se ele pretende publicar isso aqui, em todo caso ele colocou no blog dele, deixo aqui para vocês darem uma olhada lá se quiserem, né? Vocês colocam lá reptileevolution.com, Peters, aqui ó, Reptile Family Tree, Peters 2017. Ele usou outros grupos externos, ele melhorou a amostragem taxonômica no ponto de vista dele, mas eu acho que é bastante sólida a argumentação dele, e ele fala que não, essas conclusões, então, dos caras aqui, que foram bombásticas, né, na mídia, estourou aqui no Brasil, eu vi em vários lugares, né, na mídia internacional também, várias entrevistas dos caras, né, revolucionaram a classificação dos dinossauros e tal, né, e ele fala que tudo isso é bobagem, né, que não rola, que não dá, isso tá errado, né, tem que amostrar melhor, ele inclusive, ele não chega a fazer isso, né, mas para aqueles que já viram bastante pataquadas na ciência e já começam a desconfiar até que ponto os caras não podem ter forçado a barra para adquirir uma certa fama. É possível de se fazer, né? A gente sabe como as coisas funcionam na ciência, né? Infelizmente tem muito disso na ciência. Bem, para encerrar eu deixo aquele beijo para vocês, né? Aquele abraço forte. Eu não vou pedir para você dar joinha, nem para você entrar no canal, sei lá, que se lasque, isso, eu não tô nem aí para isso, né? Para isso que eu faço. A minha intenção com esses vídeos é se uma pessoa assistir, para ela for boa, eu já tô felicíssimo. Se para você que começou a assistir não serviu, obviamente você não vai estar vendo essa mensagem, né? Então não é para você que eu tô falando. Mas caia fora, não perca seu tempo, né? Para ajudar isso aqui, realmente o que eu ganho com isso, não viso reconhecimento, não nada, assim, é fazer com que você aprenda, né? Então não precisa se inscrever, não precisa dar joinha, a menos que você goste e queira fazer isso mesmo, né? Não vou ficar igual esses caras, parece aqueles papatudo, né? Silvio Santos, sei lá, capitalização, se inscreva, parece telemarketing, eu não vou fazer nada disso, né? Então se quiser você faz, se não quiser você não faz. Como prêmio eu tinha pensado em passar para você aquelas risadinhas ridículas. Eu não vou fazer isso, elas estão aqui, mas não vou fazer porque se você chegou até esse ponto, o seu grande brinde está no conhecimento sobre o qual você pode refletir aqui no vídeo. Então para vocês isso aqui também não vai fazer a menor falta, é por isso que eu não vou passar, queima filme pra caramba, não faço mais isso. Tchau!
Fatality.